É o sacerdote da tua casa, homem. Não delegue esta função à sua esposa. Tem algumas mulheres que podem falar, mas eu sou sozinha na minha casa. Então você, infelizmente, vai assumir essa função. É a sua vez, sim. Mas aqui eu estou falando onde há o casal. Aí o homem é o cabeça. Mas eu sou só eu. A mulher pode também dizer, né? Eu também sou só eu cristã na minha casa. Meu marido não é cristão. Aí também é uma situação especial, onde a mulher acaba assumindo essa função de ser sacerdote da casa. Mas aqui eu estou falando para os homens que têm um compromisso com Deus. Vocês são chamados e têm a função de ser canal de bênção. A sua papel, o que você deve fazer? Você deve trazer a palavra. Trazer a palavra. Você é o responsável para que a sua casa seja permeada pela palavra de Deus. E aí, de várias formas, trazendo a palavra mesmo, lida, meditada, vivendo, adorando. De várias formas, você é o responsável por isso. E também, você é canal de bênção na sua casa, trazendo o quê? Provisão. O homem, ele é responsável para trazer provisão. Ele é que vai caçar, né? Não é um homem que sai para caçar e trazer. Então, o homem é o responsável para trazer provisão. A minha esposa também trabalha. Ótimo. Só que a responsabilidade não é dela. Na minha casa, por exemplo, a Renata também trabalha. Mas não é responsabilidade da Renata trazer provisão para minha casa. É minha. É minha responsabilidade. Entendido isso? O homem foi chamado para isso. E o homem foi chamado para trazer Deus, para que Deus seja presente na casa, para que os filhos tenham uma experiência com Deus. Não importa a idade. Queria chamar o Paulinho aqui. Paulinho vai contar uma história, um testemunho que ilustra isso daí. Bom, na quarta-feira da semana retrasada, eu cheguei da escola com o Henrique, em casa, com as crianças, e ele me chamou para jogar bola. Então eu fui lá no armário, peguei minha chuteira, coloquei chuteira, vesti um calção e fomos jogar bola, né? Ele já está com quase 5 anos e agora ele já está driblando, né? Então eu canso, né? 10 gols eu canso. Então a gente combinou, 10 gols, faz um intervalo e depois a gente faz mais 10 gols. Quando a gente estava no intervalo, sentamos ali no chão, encostamos as costas na parede. Ele olhou para minha chuteira assim, amarela, flúor, falou: papai, eu quero uma chuteira igual a tua. E eu olhei para ele e tive que ser sincero. Falei: filho, eu não vou poder comprar para você uma chuteira dessa agora. Mas, se você quiser, a gente pode orar, pedir para Deus uma chuteira, e eu tenho certeza que Ele pode te dar. Você quer orar? Vamos orar. Aí ele orou, né? E ele fez aquela oração da forma como que nós adultos deveríamos fazer, uma oração certeira e clara. E ele pediu para Deus uma chuteira amarela, igual a minha, e falou: estou pedindo em nome de Jesus, amém. Acabou ali, e eu esqueci daquilo. Na segunda-feira, última segunda-feira, nós chegamos da escola também, mas fomos direto para a casa da minha sogra, e a hora que a gente chegou, a minha sogra foi no quarto, pegou uma sacola e trouxe para ele. Quando ele abriu a sacola, era uma caixa com uma chuteira nova, do jeito que ele pediu. Amarela, flúor, novinha, em folha assim. A hora que ele abriu aquela caixa com os olhos assim, sabe, esbugalhados, olhando para mim, não olhava para a chuteira, olhava para mim, olhava para a chuteira. Aí ele olhou para mim e disse: papai, Deus mandou a vovó me dar uma chuteira. Desse jeito. Na hora, minha sogra deixou algumas lágrimas escaparem e eu contei para ela a história e ela também agradeceu a Deus por isso. Amém. Então é isso. O homem, ele é o responsável para que os filhos experimentem mais de Deus. Então ele vai trazer à casa as possibilidades que Deus atue. Então
nesse caso, filho, vamos orar, porque ele pode fazer como ele fez, né? E Deus, pessoal, Ele está envolvido nas coisas grandes, críticas, graves da nossa vida, mas também nas coisas aparentemente pequenas, simples. Deus está envolvido em todas as coisas. Deus é Pai. Deus é Pai. E Ele está interessado que os seus filhos sejam abençoados. O homem também, ele tem que ser exemplo. O homem tem que ser exemplo. Ele precisa mostrar aos seus filhos, na sua casa, a integridade e a disposição. Precisa ser uma pessoa disposta ao trabalho, porque ele é responsável pela provisão. Precisa ser uma pessoa disposta a melhorias, a mudanças, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que não é dada à mentira, não é dada ao engano. Um homem honesto, digno de ser copiado. Sem engano, uma vida aberta. Um homem uma vez saiu com o seu filho de 5 anos. Também 5 anos, eu vou citar aqui para a história, mesma idade ali do Paulinho. Um garotinho de 5 anos. E aí o garotinho, era o dia do pai e do filho. E aí então eles saíram para fazer o que o filho quisesse. O filho, aquele dia, era o dia do filho. E aí fizeram tudo o que o filho pediu. Então foram no McDonald's, comeram lá no McDonald's. Vai até contra a aula 2 aqui de nutrição, né? Mas tudo bem. Era o dia especial. Foram no parquinho, brincaram no parquinho. E aí, naquela noite, o pai foi com seu filho para o quarto. E aí, cansadinho, o filho, depois de tomar o banho, o filho falou: pai, agora eu quero orar com o senhor. E aí, pai, ó, filho, que bom, então vamos orar. E aí o filho falou assim: Senhor, eu quero ser igualzinho ao meu pai. Me faz, Senhor, uma pessoa igual ao meu pai. E aquele homem muito emocionado abraçou o filho, colocou a cobertinha por cima do filho. E aí depois que ele sai, o homem vai para fora da sua casa, ali para uma área fora da sua casa, e aquele homem cai de joelhos diante de Deus e fala: Senhor, obrigado, porque hoje eu sou um homem transformado. Porque há algum tempo eu era um homem que enganava a mãe dele. Há algum tempo eu era mentiroso. Há algum tempo eu era desonesto. Mas hoje eu posso dizer: Senhor, ouve a oração do meu filho. Porque hoje eu posso dar exemplo. Será que está faltando alguma coisa, homens, na nossa casa, na nossa integridade, para que nossos filhos possam dizer: eu quero ser igual ao meu pai? O homem tem que ser também um visionário. O homem, ele é a pessoa na casa, como líder, aquele que vai passar a visão, vai dizer, vai falar: olha, nós queremos e nós precisamos chegar lá. Lembra da primeira aula? Nossos filhos precisam de uma visão. Precisam de alguém para dizer: nós vamos chegar lá. E é o homem que faz isso, o líder da sua casa, que diz: aqui em casa nós valorizamos isto, aqui em casa nós celebraremos isto, aqui em casa nós vamos viver assim. E eu aqui estou falando para homens também que têm um compromisso com Deus, uma visão de Deus para a tua casa. Você é o visionário. O homem também tem um papel de marido. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja
e entregou-se a si mesmo por ela. Olha só, como a coisa é apertada. Efésios 5:25. Maridos, amem esse amor incondicional, esse amor sacrificial, o amor de Jesus Cristo pela igreja. Então o marido, ele tem um papel como marido de ser amoroso, carinhoso, romântico. Eu sei que para alguns é um grande desafio, mas precisa acontecer. Concordam comigo, esposas? Amém? Não? Amém. Porque a mulher precisa sentir-se amada. A mulher precisa sentir que que o marido está investindo no relacionamento, expressando carinho, expressando atenção, expressando amor. O marido precisa ser o melhor amigo da esposa. O marido é aquele que vai valorizar, que vai ouvir, que vai compreender e que vai ajudar. Tem hora que tem que ouvir, não é só fazer. Tem hora que tem que ouvir. Tem que conversar, valorizar, compreender. O marido, ele tem a função de herói. Tem que ser o herói. Ele precisa ser o herói. Ele precisa estar pronto a se sacrificar, se preciso for. Ele é que traz proteção à casa. Ele é que traz proteção. Então a mulher, ela se sente protegida quando ela percebe que ela pode contar com este herói que está do lado dela. Quando tem um barulho de madrugada na sua casa, quem é que levanta? Não precisa me dizer, espero que sejam os maridos. Maridos, a sua esposa precisa se sentir segura. Você está disposto a se sacrificar. No que isso vai influenciar agora nos meus filhos, afinal? Estou falando aqui de relacionamento conjugal. Lembra de uma frase que nós falamos na última aula? Casamento ajustado, filhos abençoados. É uma consequência certa de um casamento ajustado. Casamento ajustado, filhos abençoados. E o homem, ele é pai. O homem, ele é pai quando, logicamente, tem os filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. E como pai, nós homens também temos a função de ser herói. Olha o peso nos nossos ombros, olha só, hein? Heróis, herói. Agora, o pai para os filhos, ele é herói. Ele é herói também, porque ele está disposto a se sacrificar, e isso traz, mais do que a palavra proteção, no caso da mulher, ele traz uma segurança para o ambiente familiar. O pai, o homem como pai, ele precisa ser amigo dos filhos. Ele é um amigo que acompanha. Ele é um amigo que, como verdadeiro amigo, ele diz o que precisa ser dito, não somente o que os seus filhos querem ouvir. Ele não é um parceiro que fala somente o que os filhos querem ouvir ou somente o que eles querem fazer. Ele é parceiro e amigo no sentido de dizer também o que eles não querem ouvir muitas vezes. Corrigir na hora certa, isso é ser amigo. Isso é amar ao ponto de corrigir, de disciplinar. E também, logicamente, de brincar, de estar junto para brincar. O pai tem que brincar. Pai que é pai tem que participar, não é isso? Não tinha uma propaganda que dizia isso? Uma propaganda meio antiga aí, só alguns vão lembrar. Pai tem que participar, pai tem que brincar, pai tem que ser aquele companheiro das brincadeiras.
Isso não importa a idade, tá bom, pessoal? Pode ser criança de 2, 3, 4, 5 anos, adolescentes, jovens, não importa a idade. Os seus filhos, eles vão se sentir acolhidos, eles vão se sentir num ambiente seguro, quando o pai brinca também, quando o pai está junto. Lá em casa, eu já disse isso aqui, nós já inventamos vários jogos, de várias maneiras, tanto jogos de tabuleiro, também como jogos com bola. Bola de futebol americano, raquete, a gente inventa os jogos, a gente cria as regras e nós brincamos. Isso é muito bom. Sabe por quê? Isso traz memórias. Os seus filhos precisam de memórias. Eles precisam se lembrar, precisam ser marcados por isso. O pai também, ele é um mentor na vida dos filhos. O pai, ele mentoreia, ele é aquele que vai trabalhar para desenvolver o máximo potencial na vida dos filhos. Em todos os níveis, no nível intelectual, no nível relacional, no nível emocional, no nível de compromisso, de responsabilidade. Em todos os níveis, o pai, ele é responsável por isso. Nós vamos falar sobre isso em algumas aulas à frente, especificamente sobre essa questão do mentorear. Esse é o papel do pai. Mulheres, também tem para vocês agora. Fiquem tranquilas que vocês também têm. Será então que a mulher realmente tem esse papel, essa importância? Será que esse ser feminino, essa figura feminina em nossas casas tem uma importância? É óbvio que sim. E para isso eu não preciso nem mostrar nenhuma estatística. Isso é comprovado que a mulher é fundamental dentro da sua casa. A mulher tem um papel tão importante que esse homem, ele escreveu isso aí, o Jordan Peterson, que eu achei muito interessante o que ele falou. Nossa geração, ela está tão preocupada tentando provar que as mulheres podem fazer o que os homens fazem, que elas estão perdendo a sua singularidade. O movimento feminista quer transformar as mulheres em algo que elas não foram criadas para ser. As mulheres não foram criadas para fazer tudo que os homens podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo que os homens não podem fazer. Então, existem várias coisas, mulheres, que nós não conseguimos fazer direito. Você já percebeu isso ou não? Então, vocês foram criadas para fazer e completar o que o homem não pode fazer. A palavra de Deus diz que na criação, Deus olhou, ele fez aquela avaliação de qualidade e viu que tudo era bom, tudo era muito bom. Mas teve uma coisa que Deus observou e ele viu que o homem estava sozinho. E a Bíblia diz que Deus falou assim, olha, não é bom, isso aí não está bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora, uma auxiliar, alguém que lhe corresponde. Então a mulher, ela tem essas 3 funções. O papel da mulher se subdivide em 3 funções na casa. A mulher, ela é administradora. A mulher administra. A mulher, ela é esposa. Ela tem um papel de esposa, a função de esposa, e a mulher também tem a função de mãe. Portanto, vamos ver aí o que fazer em cada um. Administradora. Esse capítulo de Provérbios, o capítulo 14 de Provérbios, ele é muito interessante. Mulheres, leiam esse capítulo aí. E leiam também o último capítulo de Provérbios, 31, que também fala bastante este versículo, mais o capítulo 31. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a insensata, com as próprias mãos, ela derriba. Ela destrói a sua casa se ela não for sábia. Portanto, a mulher tem esse papel de administrar. E nessa papel de administrar, você pode preencher na sua apostila, como administradora, ela também é canal de bênção na sua casa. Ela também é um canal de bênção na sua casa. Ela também traz a palavra.
de forma complementar ao homem. Ela não fica caladinha, o homem fala tudo. Não, ela também traz a palavra. Ela também permeia a casa com a adoração, com a palavra de Deus. Mas ao invés de ser responsável pela provisão, como nós vimos no homem, ela é responsável pela harmonia da sua casa. Entenderam, mulheres? A organização da casa, a harmonia da casa, como a casa anda, como as coisas funcionam. Não deixe isso nas mãos dos homens, por favor. Senão vai virar uma palavra chamada caos. A mulher é feita para isso. Eu lembro uma vez que Renata viajou, não quero nem lembrar mais. Pronto, ela viajou, ficou eu, Rodrigo e Vitor em casa. Então, você pode imaginar, a mulher traz harmonia na casa. E é o papel dela, ela foi feita para isso. A mulher, ela também precisa ser exemplo. Ela precisa mostrar integridade e disposição. Mostra integridade e disposição, assim como o homem. A mulher precisa ser uma mulher honesta, uma mulher íntegra, uma mulher que trabalhe. E a mulher, ela é uma executiva. Enquanto o homem ele é um visionário, a mulher é uma executiva. A mulher executa, a mulher implementa a cultura de bênção. Você anotou no último quadrinho do homem, quando o homem é visionário, ele vai implementar aquela cultura, aliás, ele vai conduzir a uma cultura de bênção, não é isso? Você lembra da cultura de bênção? O que é? É aquilo, como eu falei, aquilo que você valoriza na tua casa, são os valores da tua casa. É a cultura. E como eu falei já aqui, você está na sua casa implementando uma cultura ou conduzindo uma cultura, querendo ou não. Mas intencionalmente a minha proposta para você neste curso é que você implemente, para que você conduza homem e para que você, mulher, ajude a implementar esta cultura de bênção. Gênesis 2,18, como eu falei, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. E aí Deus cria a mulher. E a mulher no papel de esposa, ela tem essas funções aí. Ela precisa ser então apoiadora. A mulher, ela apoia. E ela faz isso ao homem como auxiliar, como adjutora. Ela faz isso expressando o quê? Respeito. Então a mulher diz o seguinte: eu preciso de carinho, eu preciso de atenção, eu preciso de amor. E o homem diz do outro lado: eu preciso de apoio, eu preciso de respeito. Então, mulheres, vocês querem fazer os homens se sentirem amados, o seu marido se sentir amado, respeite, apoie. A mulher precisa também ser a melhor amiga do marido, valorizando, ouvindo, compreendendo e ajudando. A liderança do homem não quer dizer que o homem vai mandar na sua casa sem qualquer tipo de opinião. Não é isso, não é isso. Não é esse tipo de liderança que a Bíblia diz. A liderança do homem, como Jesus, é um líder servo, é um líder que ama, é um líder que abre para que as coisas andem em harmonia, junto com a esposa e com os filhos. A mulher também precisa ser admirável. Foi o adjetivo que eu encontrei. Eu acho que ficou bom. Sabe o que é ser admirável? É ser admirada pelo seu marido. Por exemplo, quando ela se cuida, quando ela cuida da sua aparência, quando ela cuida da sua casa, quando ela se empenha em trazer para ela admiração. Enquanto o homem tem um papel de ser o herói, de se sacrificar, a mulher, ela se torna admirável, precisa ter essa função de ser admirável. Olha só esse texto de Provérbios 31, está falando da mãe, né? Mas todo esse
esse texto, se você ver antes, ele vai falar várias outras coisas relativas à mulher. Então ela fala com sabedoria, ela ensina com amor, ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Os seus filhos se levantam e elogiam. O seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Você pode dizer isso para o seu marido, para a sua mulher? Não precisa ser agora, pode ser em casa, na hora apropriada. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olha só, se você ouvir isso do seu marido, hein? Provérbios 31, 26 a 29. E como mãe, então ela tem essa função. Enquanto o homem precisa ser o herói, a mãe, ela tem um papel de acolher, ela é acolhedora, papel de amparar. Então os filhos, eles sentem segurança quando o pai, ele se sacrifica e quando a mãe acolhe. Opa, avançou um monte ali. Quando a mãe acolhe, a mãe traz segurança. Quando a mãe também é amiga, da mesma forma que o pai, ela tem a função de acompanhar e brincar. E a mãe, da mesma forma que o pai, também deve ser uma mentora dos filhos, desenvolvendo assim o máximo potencial dos filhos. E última tabela que você tem na sua apostila: o homem, ele constrói a identidade dos filhos. Você é o meu filho amado, como Deus faz com a gente. O menino, ele constrói a identidade do menino, ele constrói a identidade da menina. A figura masculina é muito importante nessa construção da identidade. A mulher, ela fortalece essa construção. O homem, ele tem a função de liderar. O homem é que vai dizer: nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Quem fala mais vamos na sua casa? Homem, é você ou sua esposa? Analise isso, porque se não for você, alguma coisa está errada. Nós vamos fazer, ele toma a iniciativa. A mulher administra. Quer dizer que ela não tem iniciativa? É claro que ela tem, também. Mas a função de liderar é do homem. O homem traz proteção, a mulher traz acolhimento. Entenderam as diferenças? Não quer dizer que o homem vai acolher também. Não quer que a mulher de alguma forma também proteja? Também. Mas a função primordial de cada um é esta que está aí. Amém? Então, papéis corretos, o filme vai ficar muito bom, se o papel está sendo exercido. Agora, papel sendo exercido de forma incorreta, mal feito, aquele filme fica difícil de assistir. Então, nossos lares precisam de estrutura, e isso vai trazer uma estrutura tremenda na tua casa. Olha só essa figura também que eu achei muito interessante. Ali temos o homem e a mulher, cada um com as suas alianças. O homem, ele é o quê? Ele é a proteção. E a mulher é a base. É isso aí. Partiremos para a nossa aula 4 agora. Eu vou pedir a ajuda de voluntários. 4 voluntários, por favor. Enquanto eles estão distribuindo, eu quero lembrar a vocês sobre o resumo de aulas. Eu quero lembrar a vocês que nós não teremos avaliação em prova. Nós não teremos prova na 7ª aula, na última aula. Mas você está sendo requerido trazer esse resumo na última aula, na 7ª aula. É um resumo de 4 aulas. Das 6 aulas que você vai ter, você está sendo convidado,
a fazer esse resumo de 4 aulas. Porque se você não fizer, você não vai ter nota suficiente para passar nessa matéria. Então, só para te organizar aqui, a primeira aula foi manual de sobrevivência. A segunda aula foi nutrição e vida. A terceira aula, que nós acabamos de terminar, papel do homem e da mulher. E a quarta aula que nós vamos fazer agora são armadilhas que nós não podemos cair. Só para você se organizar, ok? Essas aulas estão no site da igreja. Tanto o áudio e o vídeo, algumas estão em vídeo, e acho que a primeira está em áudio, e também os material escrito e os slides. Armadilhas que nós não podemos cair. Aqui tem 7 armadilhas que nós não podemos cair em nossa casa. Obrigado aí aos voluntários que me ajudaram. 7 armadilhas, nós vamos vê-las hoje. Não podemos cair nestas armadilhas. A primeira é a falta de presença. A falta de presença. Pais ausentes, tanto o pai como a mãe, vão trazer danos graves na vida dos filhos. Ouça bem o que eu estou dizendo. Pais ausentes vão trazer danos à vida dos filhos. Pode ser por excesso de ocupação. Pais que trabalham muito, que estão envolvidos muito no trabalho, talvez se dedicando a uma empresa, por exemplo, ou dando mais plantões, ou fazendo horas extras. E você pode me dizer, mas eu preciso fazer isso para que eu possa ter provisão em casa. Eu entendo. Mas coloque isso diante de Deus e peça a Ele uma solução para isso. Porque se você estiver tomando o tempo da tua casa com excesso de trabalho, podem ter consequências sérias. E eu estava falando de manhã e é uma realidade. Hoje o seu filho tem 4, 5 anos. Amanhã ele tem 10 anos. Passou, não volta mais. Amanhã ele tem 15. Idade abençoada, né? Amém? Depois ele tem 20. Passou a fase. Então eu não estou querendo aqui colocar culpa. Esse curso não é feito para colocar culpa no teu coração, mas é para te motivar a tomar algumas atitudes. O excesso de ocupação, inclusive, pode ser ocupação na própria igreja. Ativismo é o nome que a gente dá a isso. O envolvimento excessivo com atividades na igreja. Então, cuidado, equilíbrio. Não deixe que as distrações também, o celular, a internet, a TV, as séries de TV, o que for, os hobbies, o futebol, coisas que podem até ser legítimas e boas. Não deixe que isso tome tempo da tua casa com a tua família. E o afastamento emocional e afetivo que acontece especialmente nos homens. Eu tenho conversado com pessoas e muitos me dizem, olha, meu pai, ele nunca me deu um abraço. O meu pai, ele nunca me disse eu te amo. O meu pai nunca parou para conversar comigo. E não só os homens. Eu já conversei com pessoas também que me disseram, a minha mãe, ela sempre trabalhou muito em casa e ela nunca parou para conversar. Ela nunca parou também para demonstrar amor. Os filhos estão clamando por esse tempo. Deuteronômio 6 diz lá, e ensine com persistência aos seus filhos. Quando estiver andando, quando estiver sentado, quando estiver no caminho. Isso exige uma coisa chamada tempo. Tempo é vida. Então não caia nessa armadilha da falta de presença. A segunda armadilha é a abertura de portas malignas. O que eu chamo de portas malignas? São coisas que nós colocamos em nossa casa, que são portas para que o inimigo atue. E nós damos sem querer, muitas vezes de forma inconsciente, nós damos permissão legal para que o inimigo entre em nossas casas e influencie a vida de nossos filhos e as nossas vidas.
E muitas vezes essa permissão, essas portas malignas, elas entram através de músicas, de filmes, de internet, de material escrito, de objetos que nós temos em nossa casa. Então preste atenção, se há na tua casa, no quarto do teu filho, um objeto ligado à bruxaria, às vezes é uma bruxinha que você comprou lá porque está ligado a um livro qualquer, ou a um filme, cuidado. Objetos ligados à idolatria, olha o que diz Deuteronômio: não coloque esses objetos na sua casa, porque é detestável, está separado para a destruição. Não coloque nenhum objeto abominável na sua casa, ou detestável, porque são portas malignas que podem influenciar. Eu já visitei casas onde existe um bar com várias bebidas alcoólicas expostas. Será que isso é uma boa influência para o teu filho? Será que isso é uma boa influência para aquelas crianças que estão crescendo ali e veem como que um troféu aquelas bebidas expostas? Porta maligna. Não vamos deixar de observar isso. Atenção, olha um exemplo simples. Quem conhece esse filme, Detona Ralph? Quem já viu? Eu já vi umas 2 ou 3 vezes esse filme. É um filme legal, legalzinho, bem legal. Detona Ralph. O Ralph é um vilão dos games. Ele se reúne com outros vilões de outros videogames. Um dos vilões é um diabo, como está ali, de um videogame. E no final do filme, quando ele vai resolver a situação e ele se lança de um lugar bem alto e ele vai numa posição assim, ele cita o lema dos vilões dos videogames, que é exatamente esse aqui: eu sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Talvez se um adolescente de 12, 13, 14 anos vê isso uma vez, talvez não influencie tanto a vida dele. Agora, se você tem um filho de 3, 4, 5 anos, quantas vezes ele vê um filme? 248 mil vezes, não é isso? Os meus filhos viam alguns filmes, alguns vídeos, N vezes. Imagine isso na mente de uma criança. Todas as vezes, eu sou mau e isso é bom, eu nunca serei bom e isso não é mal. É um exemplo simples de porta maligna que pode entrar na nossa casa. Então atenção para isso. O mau uso das palavras, isso também é muito forte. Provérbios diz lá: a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que nós estamos trazendo para a nossa casa através da nossa palavra? Bênção ou maldição? O que nós estamos dizendo para os nossos filhos? É bênção ou é maldição? Porque, como está escrito ali, podemos às vezes estar trazendo palavras de maldição, palavras de humilhação, palavras de derrota na vida dos nossos filhos. Eu trouxe aqui alguns adjetivos que eu ouço pais e mães falarem, que são palavras de maldição, de derrota e de humilhação. Cuidado com essas palavras. O meu filho, ele é terrível. Já ouviu isso? Já falou isso? Não precisa levantar a mão. Os meus filhos são rebeldes. O meu filho é problemático. Já vi isso várias vezes. Em consultório, inclusive. Chega a mãe, um adolescente lá dos seus 14, 15 anos... esse meu filho, ele é problemático. Pronto, aquilo já entrou na mente daquele menino e ele é problemático. Pronto. Ele é preguiçoso, porco, vadio, ruim, danado. Danado é, na verdade, uma maldição que se lança contra alguém. Está sob maldição, essa palavra significa. E vagabundo, né? Vagabundo, eu ouvi essa semana, eu acrescentei aqui nas minhas anotações, porque eu ouvi no sábado. Eu estava comprando pneu numa loja aqui, chega um rapaz falando sobre o filho dele, talvez tivesse aí uns 7, 8 anos, e ele brincando, lógico, mas proferindo palavras de maldição. Ele falou: olha,
Meu filho não quer mais tomar café da manhã. Ele gostava de comer fruta de manhã. Mas agora ele não quer não. Agora ele só quer... Ele só acorda tarde e só quer almoçar. Mas ele é um vagabundo mesmo. Ele é vagabundo. Palavra de maldição. A vida e a morte estão no poder da palavra, da língua. Eu vi uma história há pouco tempo de uma mãe que tinha um filho alcoólatra, um filho totalmente entregue às drogas e o álcool. E ela ia catar aquele rapaz no meio da sarjeta lá, caído. E a mulher chegava dizendo o seguinte: venha cá, profeta às nações. Venha cá, profeta às nações. Toda hora que ela ia fazer isso, e fez isso por anos. Ela não chegava dizendo: vem cá, seu cachaceiro. Venha cá, ô vagabundo. Venha cá, profeta às nações. Aquele rapaz se converteu e se tornou um profeta de Deus. Se tornou um homem que foi anunciar o evangelho, amém? Uso das palavras, não abra essa porta. Armadilha, descontrole emocional. Pais e mães que estão explodindo em ira, estão com medo, estão com tristeza excessiva. Isso vai influenciar na vida do teu filho. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Emocionalmente precisamos ser estáveis. Eu estou em tratamento para depressão. Sim, eu entendo isso. Você pode estar com uma doença em tratamento, mas essa doença tem tratamento. Você tem aqui na casa de Deus, na palavra, ferramentas que podem te restaurar. Celebrando é uma delas, por exemplo. Você pode vir aqui e fazer, acompanhar no Celebrando e ser restaurado disso, meu irmão. O que não pode acontecer é você influenciar a tua casa pelo teu descontrole emocional. Eu vejo pessoas hoje, diante da situação do país, por exemplo. Nós tivemos uma notícia essa semana que abalou várias pessoas do ponto de vista de otimismo. E as pessoas começam a lançar isso. E agora? O que vai acontecer? E agora? E vai dar tudo errado. E pronto. Será que isso não está influenciando nos nossos filhos? Eles começam a ser temerosos, medrosos, ansiosos quanto ao futuro, param de crer em Deus. Porque se nós não estamos crendo, eles não vão crer. Descontrole emocional. Quinta armadilha, a inversão de valores. Quando na casa o certo se torna errado, o errado se torna certo. Isso é terrível. Porque há uma falta de autoridade dos pais. Pai e mãe, você é autoridade na sua casa. Entendeu isso? Não é seu filho. Não é seu filho de 2 anos. Não é seu filho de 5 anos. Não é seu filho de 10 anos, nem de 15, nem de 20, nem de 25. Se ele está sob a sua autoridade financeira, você é autoridade na sua casa. Entenda isso. Não com autoritarismo, não como um ditador em casa, mas com autoridade dada por Deus. Porque muitas vezes os pais não têm autoridade, não dão limites e há uma celebração até do pecado. O pecado se torna uma coisa normal. Um pecado que aparentemente pareça até simples, se torna celebrado. Alguém já teve uma manchinha na parede na sua casa? Às vezes descascou uma pintura. Já aconteceu comigo, na minha casa tinha uma manchinha lá. Aí aquilo incomoda por aproximadamente 2 a 3 semanas, talvez um mês. Você passa ali, isso aqui tem que consertar, isso aqui tem que resolver. Passou um mês, sabe o que acontece? Você passa ali e você nem nota mais. Pronto. Isso acontece também com o pecado, viu? Atitudes pecaminosas. E o pior, quando você passa por aquela manchinha, nossa, isso aqui está parecendo até uma obra de arte. Vou colocar um quadro aqui, uma moldura, porque está bonito. Ou seja, você começa a celebrar o pecado, falta de temor a Deus. Romanos 1, 25 fala sobre isso. Troca a verdade pela mentira. Cuidado com esta armadilha. Sexta armadilha, pouca credibilidade dos pais. Você fala uma coisa, eu falo você aqui no sentido geral, né, pessoal? Você somos nós aqui, pode acontecer comigo também, eu tenho que me vigiar. Falar uma coisa e viver outra. Isso tem uma palavra para isso, que é hipocrisia, está escrito ali. Pregar uma coisa e viver outra. Nossos filhos estão de olho.
Eles estão observando. Se nós não tivermos credibilidade nas nossas ações e nas nossas palavras, que se convertem em ações, eles não vão abraçar o que nós cremos. Promessas quebradas. Amanhã, esse final de semana, filha, eu vou te levar no parquinho. E não leva. Pode acontecer um imprevisto? Pode. Mas para e explica, filho, hoje eu não vou poder te levar no parquinho, eu prometi, eu sei, mas foi por isso. Não prometa e esqueça, porque você vai perder a credibilidade, isso é uma armadilha. Isso traz falta de integridade, os filhos não vão mais acreditar em você. Provérbios 10:9 diz lá, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. E a 7ª armadilha é o desconhecimento do temperamento. Isso pode acontecer naquelas 3 situações ali. A pessoa é ignorante sobre o assunto, ou seja, nunca leu, nunca estudou sobre isso. Quem aqui já fez a classe Temperamentos aqui na igreja? Olha, vários já fizeram, alguns não fizeram. Convido que você faça numa próxima oportunidade. Isso é muito importante dentro do relacionamento familiar. Porque às vezes tem lá um pai que é colérico e um filho que é melancólico. Se há um desconhecimento do comportamento de ambos, o que vai gerar? Conflito. Muitas vezes você conhece, veio aqui na classe de temperamentos, mas não aplica os princípios. E os temperamentos, eles podem ser conflitantes. Um pai melancólico com um filho sanguíneo pode gerar problemas. Por quê? Porque o melancólico, geralmente, ele se irrita com o sanguíneo algumas vezes, né? Estou falando pelo meu lado melancólico, que eu também tenho. Eu tenho 3 lados, acho que melancólico, um fleumático, um colérico às vezes também. Então, conflitos de temperamento, se você desconhece, e os filhos são diferentes. Quem tem mais de um filho aí? São diferentes? Sim ou não? Meus 2 filhos são diferentes. Podem ser parecidos em algumas coisas, mas eles são diferentes. Às vezes um é totalmente diferente do outro. É muito importante conhecer o temperamento. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todo. Isso é muito lindo, né? Ver como Deus age nas diferenças, nas diversas formas de pessoas, com seus variados temperamentos e várias formas de jeito de ser, mas Deus é que efetua tudo em todos, ou seja, a tua casa pode ser abençoada, harmonizada, bênção. A presença de Deus pode estar ali, mesmo com temperamentos diversos, porque nós não temos famílias perfeitas. Ninguém tem, mas podemos o quê? Ter famílias abençoadas, amém? Deus quer abençoar a tua casa, trazer bênção, trazer vitória, trazer alegria, trazer a presença dEle, amém? Hoje nós fizemos aqui uma aula turbo, né? Foi um intensivão aí nas armadilhas, mas terminamos a aula 4 e nós seguiremos aí, amém? Você tem sido abençoado de alguma forma com esse ensino? Amém? Já tem aplicado? Você está vendo na sua apostila que você tem tarefas aí? Não deixe de fazer estas tarefas. A tarefa da aula 4, que se subdivide em 2, em relação ao seu papel de homem e mulher na família. O que está faltando e o que precisa ser melhorado. Não deixe de fazer isso. 2, existe alguma armadilha em que estão caindo? Quais são as armadilhas e o que precisa ser feito para melhorar? Por favor, não deixe de fazer essa tarefa. Marido e mulher, juntem-se em casa, conversem,
esposo, esposa, não deixe de fazer. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado por esse grupo que está aqui, querendo crescer, querendo ser abençoado na sua casa, Senhor. Nós pedimos a tua bênção realmente para as nossas famílias, Senhor, para os nossos filhos, no nome de Jesus. Amém.